Existe uma verdade fundamental, quase um segredo de iniciação, sobre o que de fato desperta a atração em uma mulher. E a esmagadora maioria dos homens vive em uma névoa de completa ignorância a respeito dela. Fomos programados, doutrinados por uma cultura que nos vendeu uma fantasia açucarada e disfuncional. A ideia de que as mulheres desejam o cavalheiro perfeito, uma máquina de agradar, aquele que atende a todos os caprichos sem hesitação, que está disponível como um serviço de emergência 24 horas por dia, e cujo vocabulário não contém a palavra não. Mas aqui está o paradoxo que você precisa entender, e precisa entender agora. Esse é precisamente o arquétipo de homem que uma mulher pode até admirar platonicamente, que ela vai valorizar como um confidente, como um ótimo amigo, mas que ela, invariavelmente, descartará como parceiro romântico e sexual. É uma pílula amarga, eu sei. É um golpe direto no ego que foi construído sobre essas mentiras, mas é a mais pura, crua e inegável realidade psicológica. A frustração crônica que corrói a alma de incontáveis homens, aquela sensação de correr em uma esteira sem nunca sair do lugar, nasce exatamente dessa crença equivocada. A ideia de que ser um bom rapaz é não apenas o caminho, mas o único caminho para a atração. Na prática, essa postura de subserviência e abnegação apenas os torna invisíveis, um ruído de fundo na sinfonia da sedução. E aqui, mergulhamos no território mais controverso, naquele que ofende a sensibilidade moderna, mas que liberta. A mulher, em um nível instintivo e subconsciente, prefere e se sente magneticamente atraída pelos homens que não fazem do ato de agradá-la a sua principal missão de vida. Ela se sente atraída por aquele que a desafia intelectual e emocionalmente, por aquele que possui uma personalidade forte e inabalável, aquele que irradia uma segurança que parece brotar de uma fonte interna e inesgotável. Mesmo que ela mesma não consiga articular isso em voz alta, mesmo que conscientemente ela diga que busca o cara legal, você precisa compreender algo fundamental. A atração feminina não opera sob as regras da lógica transacional masculina. O homem, por natureza, pensa de forma linear, quase como uma planilha de Excel. Se eu investir X em atenção, Y em favores e Z em disponibilidade, então, por uma questão de lógica e justiça, o resultado deveria ser o afeto e o desejo dela. Mas o cérebro feminino, especialmente no que tange à atração, não é uma calculadora. É um barômetro de emoções. A atração para ela é uma resposta visceral a um coquetel de emoções intensas: admiração, mistério, desafio, segurança e até um certo grau de imprevisibilidade. É por isso que o grande paradoxo da vida amorosa se manifesta repetidamente. Ela frequentemente rejeitará o homem que se desdobra por ela, que lhe entrega tudo de bandeja, enquanto se vê perseguindo aquele que parece precisar muito menos dela, que tem um mundo próprio e fascinante. Por quê? A resposta está na nossa herança evolutiva. Em um nível primitivo, mulheres buscam líderes, não seguidores. Elas anseiam por homens com um norte, com uma direção clara na vida, não por satélites que abandonam a própria órbita para girar pateticamente ao redor delas, como se fossem o centro de todo o universo. E aqui chegamos à verdade mais desconfortável, aquela que separa os homens que entendem o jogo dos que continuarão sendo meros peões. Se uma mulher sente em seu íntimo que possui o controle total sobre você, se ela tem a certeza absoluta de que você estará sempre ali, como um cachorrinho esperando na porta, independentemente do que ela faça ou deixe de fazer, o respeito dela por você se desintegra. E sem respeito, a atração não pode sobreviver. Ela morre de inanição. Não me entenda mal, isso não é de forma alguma um passe livre para a grosseria, para a arrogância, ou para tratar as mulheres com descaso. É o exato oposto. Trata-se de se tornar um homem de valor inegociável, com limites claros como fronteiras de uma nação soberana, com uma visão de futuro que o entusiasma e com um amor próprio que não pode ser leiloado por migalhas de afeto. O homem que possui seu próprio mundo, suas próprias metas, sua própria disciplina, é quem verdadeiramente desperta a curiosidade e a admiração feminina, não por ser mau ou indiferente,
mas porque ele transmite força em sua forma mais pura. Neste roteiro, vamos realizar uma demolição controlada desses mitos tóxicos e revelar, com detalhes, os arquétipos masculinos que, psicologicamente, são virtualmente irresistíveis para as mulheres. E eu te aviso mais uma vez, o que você vai ouvir pode, e provavelmente vai, te deixar desconfortável, pois colide frontalmente com a programação que você recebeu a vida inteira. Mas, se você tiver a coragem de entender e aplicar estes princípios, você deixará de ser o homem invisível, o eterno coadjuvante que sempre termina na zona de amizade, e começará a se transformar no protagonista, no homem que as mulheres genuinamente admiram, respeitam e, consequentemente, desejam. Prepare-se, pois a jornada que faremos agora não é sobre técnicas politicamente corretas, é sobre a verdade nua e crua que a maioria dos homens precisa desesperadamente ouvir para se libertar. Primeiro, vamos realizar o funeral do bom rapaz, como o pretendente ideal e entender em profundidade por que a gentileza excessiva e sem espinha dorsal te torna invisível. Segundo, vamos explorar por que o homem de personalidade forte comanda o jogo e como a segurança e os limites autoimpostos são os mais poderosos ímãs de atração. Terceiro, mergulharemos na dinâmica do mistério contra o excesso de atenção, e você vai aprender por que o imprevisível é o combustível que acende e mantém acesa a chama do desejo. Quarto, estabeleceremos por que o líder vem sempre em primeiro lugar, e como as mulheres instintivamente seguem e se sentem seguras ao lado do homem com visão e propósito. E quinto, e talvez o mais importante, desvendaremos o poder do homem que não precisa dela, e por que a independência masculina, emocional e real é a sua arma definitiva. Vamos começar pelo maior e mais pernicioso de todos os mitos, a crença de que ser o mais amável, o mais prestativo, o cordeirinho que sempre diz sim, vai de alguma forma mágica conquistar o coração de uma mulher. A realidade, no entanto, é o exato oposto. Ser o bom rapaz te torna, acima de tudo, uma coisa: previsível. E no universo da atração, ser previsível é o equivalente a ser entediante. Ser entediante é ser invisível. Quando nos referimos ao bom rapaz, não estamos falando do homem educado, gentil e respeitoso. Essas são qualidades básicas de qualquer ser humano decente. O problema crítico surge quando a amabilidade se converte em fraqueza, quando a gentileza se torna uma desculpa para a falta de limites, quando um homem concorda com tudo, foge de qualquer tipo de conflito e anula suas próprias opiniões apenas para agradar. Nesse exato momento, ele comete um suicídio de atração. Uma mulher pode, e provavelmente vai, respeitá-lo como pessoa, como um recurso útil, mas jamais o verá como um parceiro com quem possa construir uma paixão ardente. A psicologia feminina, nesse aspecto, é cristalina e implacável. Mulheres sentem uma atração visceral por homens que projetam força, determinação, confiança e um certo grau de dominância social e emocional. Um bom rapaz que entrega tudo de si sem que lhe peçam, que responde mensagens no mesmo segundo, que está sempre disponível, envia uma mensagem subconsciente perigosa e mortal. Minha vida é vazia e gira em torno de você. Eu não tenho nada mais importante ou interessante acontecendo. Quando uma mulher decodifica essa mensagem, quando ela sente que pode te controlar com um estalar de dedos, ela automaticamente para de te enxergar como uma opção romântica séria. Imagine a cena em câmera lenta. Um homem conhece uma mulher, e desde o primeiro contato inicia um bombardeio de atenção. Mensagens de bom dia, antes mesmo de ela abrir os olhos, perguntas constantes sobre o que ela está fazendo, ofertas para ser seu motorista particular, presentes aleatórios e sem motivo aparente, e uma incapacidade crônica de expressar seus próprios desejos e vontades por um medo paralisante de incomodá-la. No início, ela pode até se sentir lisonjeada, uma massagem no ego, mas essa sensação é fugaz e rapidamente dá lugar ao tédio, e pior, a um certo desprezo. Por quê? Porque ele se colocou voluntariamente na posição de um necessitado, alguém que implora por atenção e validação, e a regra de ouro do valor percebido é:
Aquilo que é implorado, aquilo que é fácil demais, raramente é valorizado. Enquanto isso, outro homem, menos insistente, entra em cena. Ele não está no pé dela o tempo todo. Ele tem seus projetos, sua carreira, seus treinos, seus amigos. Sua agenda é cheia. Quando ele a procura, o faz com uma intenção clara, com propósito, não por desespero ou solidão. Ele não oferece coisas materiais, mas transmite algo infinitamente mais valioso e raro: sua energia masculina, sua autoconfiança, a sensação de que o mundo dele continua girando, com ou sem ela. Qual dos dois você acredita que ela passará as noites pensando, tentando decifrar? Exato, o segundo. O erro fatal do bom rapaz é acreditar que uma mulher se apaixona pela quantidade de favores ou pela frequência de elogios que recebe. O que realmente gera a faísca da atração é a percepção de alto valor. E esse valor não se constrói com presentes ou com disponibilidade 24/7. Ele se constrói demonstrando, através de ações, que você possui uma vida interessante da qual ela gostaria de fazer parte, que você sabe o que quer e que não precisa da aprovação constante de ninguém para se sentir completo e validado. Portanto, se o seu objetivo é deixar de ser invisível, o primeiro passo é decretar a morte desse papel do bom rapaz, que tudo dá sem pedir nada em troca. Seja educado, sempre, mas seja igualmente firme. Tenha limites intransponíveis. Diga não quando sentir que é o certo para você, e faça-o sem culpa. Lembre-se de uma vez por todas: mulheres não buscam escravos emocionais para comandar. Buscam homens fortes que possam admirar e com quem possam se sentir genuinamente desafiadas e protegidas. Agora vamos ao segundo pilar. O homem com personalidade forte comanda o jogo. Se existe uma única qualidade que funciona como um atalho para o respeito e o desejo de uma mulher, é um homem com caráter. E quero ser extremamente claro aqui. Não estou falando de ser agressivo, autoritário ou grosseiro. Isso é insegurança mascarada de força. Falo de ter convicções profundas e claras, limites firmes como rocha, e a capacidade inabalável de dizer isto sim, isto não, com tranquilidade, sem o medo infantil de perder a aprovação de alguém no processo. Um homem com personalidade forte não segue a correnteza só para ser aceito ou para evitar um conflito. Ele sabe quem é, o que quer, para onde está indo. E sua voz não treme ao expressar sua verdade, mesmo que ela seja impopular. A maioria dos homens, em sua programação falha, pensa que o caminho para a conquista é a complacência, a concordância perpétua. Mas a complacência é o veneno que mata a atração lentamente. Por quê? Porque quando você cede em tudo, quando você se molda a cada desejo dela, você demonstra que não tem uma direção própria, que seu leme está à deriva. E um homem sem direção se torna alguém fácil de controlar, uma extensão da vontade dela. A mulher sabe disso, ela sente isso em um nível intuitivo, e embora ela possa, em um primeiro momento, tirar proveito dessa sua maleabilidade, ela nunca, jamais, o admirará de verdade. A personalidade forte é magneticamente atraente porque transmite a qualidade mais cobiçada de todas: segurança. E a segurança é o que mais seduz e acalma o espírito feminino. Ela não precisa de um homem perfeito, sem falhas. Ela precisa de um homem sólido, de uma rocha. Alguém que inspire confiança não apenas em suas palavras, mas em suas decisões e em sua congruência. E aqui reside o detalhe mais interessante e contra-intuitivo. Mesmo que você não esteja sempre com a razão, a sua simples capacidade de se manter firme e coerente com aquilo em que acredita gera infinitamente mais atração do que a atitude de ficar mudando de opinião a cada minuto para não incomodá-la ou para evitar um debate. Imagine a mulher que propõe ao parceiro que ele cancele um encontro semanal sagrado com seus amigos, algo que ele espera com ansiedade, para ficar em casa vendo um filme com ela. O homem sem caráter, o bom rapaz, dirá sim em um piscar de olhos, engolindo sua própria vontade. Ele teme que ela fique chateada, que o veja com maus olhos, e mesmo que ela desfrute do filme, em seu subconsciente, um tijolo de respeito foi removido. Ela o verá como um homem fraco,
incapaz de honrar seus próprios planos e compromissos. Agora, rebobine a fita e imagine a mesma situação com um homem de personalidade forte. Ele responderá com calma, firmeza e afeto. Amor, eu adoraria ficar com você, e vamos fazer isso. Mas hoje é o dia do meu compromisso com meus amigos e isso é importante para mim. Que tal fazermos uma noite de cinema especial amanhã, só nós dois? Vou preparar tudo. O que acontece na mente dela? No primeiro segundo pode haver uma ponta de frustração, mas, imediatamente depois, essa frustração é esmagada por uma onda de respeito. Aquele homem tem prioridades claras. Ele honra sua palavra. Ele tem um mundo que não gira exclusivamente ao redor dela. E isso, paradoxalmente, o torna muito mais atraente e um porto mais seguro. Ter personalidade não é ser rígido ou não ter empatia. É ter equilíbrio. É ser capaz de valorizá-la imensamente, mas sem jamais perder o seu centro, a sua essência. É o homem que escuta atentamente, mas que também toma a decisão final. Que respeita a opinião dela, mas não se deixa manipular por chantagens emocionais. Que se doa, mas nunca ao custo de trair a si mesmo e aos seus valores. E aqui está a chave que muitos não entendem. Uma mulher pode, e frequentemente vai, testar seus limites. Mas o que ela realmente quer, no fundo, é comprovar se você tem caráter. Porque, em última análise, o que mais lhe traz paz e desperta seu desejo é saber que está com um homem que se respeita o suficiente para saber conduzir a própria vida. E isso nos leva diretamente ao terceiro ponto. O mistério sempre vencerá o excesso de atenção. Existe uma verdade profundamente inconveniente que a maioria dos homens se recusa a aceitar, pois vai contra seus impulsos mais básicos. Dar atenção demais, de forma indiscriminada e desesperada, não gera atração. Pelo contrário, a destrói de forma sistemática e eficiente. O que verdadeiramente acende a chama do desejo, o que cria a atenção e a curiosidade que são os ingredientes essenciais da sedução, é o mistério. É aquela sensação deliciosa e intrigante de que ela não sabe tudo sobre você, de que ainda existem camadas a serem descobertas, territórios inexplorados em sua mente e em sua alma. O problema é que a esmagadora maioria dos homens faz o exato oposto. Mal conhecem uma mulher e, em um ato de desespero e ansiedade, colocam todas as suas cartas na mesa de uma só vez. Contam sua história de vida inteira, seus traumas, seus sonhos, suas inseguranças. Escrevem constantemente da manhã à noite, buscando estar presentes em cada segundo vago do dia dela. Eles fazem isso porque operam sob a crença falha de que quanto mais presentes e transparentes forem, mais interesse e conexão despertarão. A realidade, contudo, é o inverso brutal. Quanto mais você se entrega sem filtro e sem controle, mais previsível e comum você se torna. E quando você se torna previsível, você deixa de ser emocionante. O jogo acaba antes mesmo de começar. O mistério, entenda bem, não significa fazer joguinhos tolos, ser desonesto ou manipular. Significa simplesmente ter a sabedoria de guardar uma parte de si mesmo, de manter a sua essência intacta e de não despejar toda a sua energia e atenção de forma imediata e barata. Quando você é um homem que não mostra tudo de uma vez, que se revela aos poucos como um bom livro, você cria uma aura irresistível de intriga. A mulher começa a se perguntar, a investir energia mental em você. O que será que ele está pensando? Por que ele não me procura o tempo todo como os outros? O que ele tem de tão especial em sua vida que não precisa da minha atenção constante para se sentir bem? É exatamente nessas perguntas, nesse espaço que você cria, que a semente da atração começa a germinar. Pense em suas próprias experiências ou nas de amigos. Você já notou como uma mulher parece, muitas vezes, se interessar mais pelo homem que não se desdobra por ela, que é um pouco mais distante e focado em si mesmo? Isso ocorre porque esse homem conserva seu mistério. Ele não está desesperado por validação externa. Ele não sente a necessidade de preencher cada silêncio com mensagens e declarações vazias. A vida dele é interessante por si só, e ele não sente a urgência de expor cada detalhe para impressionar ou para se garantir. Agora, compare isso com a conduta típica do excesso de atenção. Mensagens de "bom dia, princesa",
antes do sol nascer, comentários em todas as fotos das redes sociais, ligações desnecessárias só para ouvir a sua voz. No início, como já dissemos, pode parecer doce, mas essa doçura rapidamente se transforma em algo pesado, pegajoso, sufocante. Na mente da mulher, esse tipo de comportamento transmite duas das qualidades menos atraentes possíveis: dependência emocional e falta de autocontrole. E nada mata mais a atração do que a sensação de que alguém depende de você para se sentir completo e feliz. O mistério funciona porque ele ativa a ferramenta mais poderosa de todas, a imaginação feminina. Quando ela não tem toda a informação sobre você, a mente dela começa a trabalhar, a construir cenários, a preencher as lacunas. Ela te observa mais, te analisa, se pergunta como você é de verdade. E quanto mais ela se pergunta, quanto mais ela investe tempo pensando em você, mais interesse ela sente. Essa tensão, essa curiosidade, é o oxigênio que mantém a chama da paixão viva. E o mais poderoso de tudo é que o mistério não apenas gera atração, ele também impõe e mantém o respeito. Porque um homem que sabe se reservar, que não precisa despejar toda a sua energia em uma mulher desde o início, demonstra um autocontrole imenso. E o autocontrole é um dos traços mais viris e atraentes que um homem pode ter. É o sinal claro de que sua vida tem direção, de que você não é governado por suas emoções carentes nem pela necessidade desesperada de ser aceito. Quarto pilar. E este é um divisor de águas. O líder vem sempre em primeiro lugar. Aqui está uma verdade que muitos homens criados para serem complacentes detestam ouvir. No jogo da atração, mulheres não seguem homens que obedecem, elas seguem homens que lideram. E se você não é capaz de se colocar em primeiro lugar na sua própria vida, de ser o capitão do seu próprio navio e de marcar uma direção clara, não espere que uma mulher te admire, te respeite e te deseje. Muitos homens vivem em um estado de anestesia existencial, acreditando que ser um bom parceiro significa entregar toda a sua energia vital para a mulher e se esquecer completamente de si mesmos. Eles cancelam seus planos, abandonam suas paixões e hobbies, deixam suas metas de lado para ficarem de prontidão, sempre disponíveis. E depois, em meio à frustração, se perguntam por que perdem o poder de atração ao longo do tempo. A resposta é dolorosamente simples. Porque um homem sem rumo, sem uma missão pessoal, não inspira ninguém, muito menos uma mulher. Um líder, no contexto de um relacionamento, não é um ditador ou um tirano, mas ele também não é um seguidor passivo. Ele é alguém que sabe para onde está indo, que toma decisões com clareza e propósito, e que não precisa da aprovação ou permissão constante de sua parceira para se mover na vida. Quando uma mulher percebe que seu homem é o líder de si mesmo, que ele tem um plano e o executa, ela o respeita. E quando ela o respeita, ela o deseja. Agora faça uma autoanálise honesta. Se você é do tipo de homem que está o tempo todo esperando para ver o que ela quer fazer, se você não toma decisões importantes até que ela aprove, se toda a sua vida social e seus planos giram em torno da agenda dela, você está falhando miseravelmente. Você não é um líder. Você é um seguidor. E vou te dizer algo duro, mas necessário. Mulheres não se sentem atraídas por assumir o comando total de um relacionamento, mesmo que algumas, por frustração, acabem fazendo isso. Uma mulher quer se sentir segura ao lado de um homem que sabe guiar, que sabe para onde está levando o barco, não um que se converte em mais um filho crescido para ela cuidar. Olhe por esta ótica. Se você não tem controle sobre si mesmo, sobre sua disciplina, sobre seu tempo, como espera que alguém te respeite? Se você não investe no seu próprio crescimento, no seu corpo, na sua mente, no seu propósito, por que ela deveria investir o tempo e a energia dela em você? É aqui que muitos homens precisam de um choque de realidade. Você não está perdendo mulheres porque elas são complicadas. Você está perdendo porque não desenvolveu a capacidade de liderança na sua própria vida. O conselho é direto e inegociável. Coloque-se em primeiro lugar. Não como um egoísta narcisista que ignora a todos, mas como um homem sábio que entende que sua vida é seu projeto mais importante. Dedique tempo sagrado às suas metas.
Fortaleça sua mente com leitura e aprendizado. Cuide do seu corpo com treino e boa alimentação. Organize suas finanças. Faça com que o seu caminho tenha uma direção clara, com ou sem uma mulher ao seu lado. E quando uma mulher fantástica entrar na sua vida, que ela se some à sua missão, que ela seja uma copiloto na sua jornada, mas nunca, jamais, que ela se torne a sua única missão. Essa distinção é a diferença entre ser desejado e ser descartado. O homem que tem seu rumo claro não teme perder ninguém, porque sabe que seu valor intrínseco não depende da companhia que tem. Aquele que não tem rumo vive mendigando amor e colecionando desrespeito. Desperte. Pare de esperar que alguém te salve ou te dê um propósito. Pare de esconder sua falta de liderança por trás de desculpas como "Ah, eu sou assim mesmo" ou "Ela manda mais que eu". O problema não é ela. O problema é você. E a solução também é você. Quando você começar a liderar sua própria vida com convicção, você deixará de correr atrás de mulheres e elas, naturalmente, começarão a se interessar em seguir você, sem que você precise pedir. E finalmente, chegamos ao cume da montanha, ao ponto mais poderoso e transformador de todos. A mulher sempre, e eu repito, sempre se sentirá mais atraída pelo homem que demonstra que não precisa dela. Cuidado, esta é uma nuance delicada. Não confunda isso com indiferença, arrogância ou falta de interesse. Não se trata de ser frio, distante ou de fingir que não se importa. Trata-se de algo muito mais profundo. Garantir que a sua vida, a sua felicidade e o seu senso de identidade não dependam dela para existir e para ter sentido. O erro mais comum e catastrófico que os homens cometem é, ao se apaixonarem, colocar a mulher no centro absoluto de seu universo. Tudo o que fazem, pensam e planejam passa a ser para impressioná-la, para não perdê-la, para garantir que ela fique. E essa atitude, que a cultura popular romantiza, na verdade transmite a emoção menos atraente de todas: desespero. A mulher, com seu radar social altamente calibrado, percebe isso instantaneamente. A conclusão em sua mente é imediata. Este homem precisa de mim para se sentir completo. Sem mim, ele desmorona. E no exato momento em que ela sente isso, a admiração, que é o pilar do desejo, começa a ruir. O homem que não precisa de uma mulher, por outro lado, opera a partir de um paradigma completamente diferente. Ele tem uma vida rica e preenchida antes mesmo de conhecê-la. Uma vida com experiências, com metas claras, com amizades sólidas, com paixões que o consomem e com uma missão pessoal que o move. Quando ele conhece uma mulher incrível, ele não a vê como sua salvação ou como a peça que faltava em seu quebra-cabeça. Ele a vê como uma companhia maravilhosa para compartilhar um caminho que ele já está trilhando com entusiasmo. Esse homem não se derruba, não entra em colapso se ela decidir ir embora, porque a sua identidade, o seu valor e a sua felicidade não estão ancorados nela, estão ancorados em si mesmo. E, paradoxalmente, é essa força, essa capacidade de sobreviver e prosperar sem ela, que faz com que ela queira desesperadamente ficar. A independência emocional é irresistivelmente sexy. Por quê? Porque transmite a forma mais elevada de fortaleza. Uma mulher, em seu íntimo, quer sentir que se por algum motivo ela desaparecer, você continuará de pé, forte, trabalhando em seus projetos, vivendo sua vida. Não porque você não se importa com ela, mas porque o seu valor como homem não depende da presença ou da ausência dela. O erro de muitos é pensar: se eu demonstrar para ela que não consigo viver sem ela, ela vai me querer mais, vai se sentir segura. A realidade é o inverso exato. Quanto mais desesperado e necessitado você se mostra, menos valor ela te atribui. Quanto mais completo, autônomo e feliz você é por si mesmo, mais atraente e desejável você se torna aos olhos dela. Porque não há nada, absolutamente nada mais sedutor do que um homem que está com uma mulher porque a quer, e não porque precisa dela para sobreviver emocionalmente. O primeiro é uma escolha de um homem de abundância. O segundo é um ato de desespero de um homem de escassez. Por isso, a mensagem final é clara e direta. Trabalhe em si mesmo. Construa sua vida.
seu império pessoal. Seja feliz e satisfeito consigo mesmo antes de tentar ser feliz com alguém. Uma mulher pode e deve desfrutar da sua companhia, mas ela jamais deveria ser a única razão da sua existência. Quando você entender e internalizar esta verdade em um nível celular, você deixará de perseguir e, como uma consequência natural do seu próprio valor, começará a ser perseguido. Se você chegou até este ponto, se absorveu cada palavra, certamente já notou. Tudo o que vimos aqui rompe de forma violenta com a ideia tradicional e disfuncional que nos ensinaram sobre como conquistar uma mulher. Por décadas, a sociedade nos repetiu o mantra de que ser o mais bonzinho, o mais entregue, o mais complaciente, era o caminho para o sucesso nos relacionamentos. E a realidade nua e crua é que essa filosofia só criou gerações e gerações de homens frustrados, amargurados, rejeitados e sem rumo. Hoje, você descobriu algo radicalmente diferente: que o bom rapaz não é o escolhido, que o caráter e os limites valem mais que a subserviência, que o mistério seduz infinitamente mais que a atenção desesperada, que a liderança sempre atrai e que a independência emocional é o que, no fim das contas, verdadeiramente faz com que uma mulher te admire e te valore. E aqui, quero te lançar uma última verdade, que provavelmente vai te incomodar, mas que você precisa ouvir para se curar. Mulheres não respeitam, em um nível profundo, os homens que as colocam acima de suas próprias vidas. Elas podem usá-los, podem tolerá-los, podem até gostar da conveniência, mas elas nunca os desejam de verdade. Pense na sua própria experiência. Quantas vezes você se entregou 100%, foi o parceiro perfeito, e ainda assim, não foi o escolhido? Quantas vezes você deixou tudo de lado por uma mulher, só para vê-la correndo atrás de um cara que não lhe dava nem metade do que você oferecia? Essa é a prova viva e dolorosa de tudo o que estamos falando. E isso não é sobre odiar as mulheres ou desconfiar delas. Pelo contrário, é sobre finalmente entender como a atração feminina realmente funciona e, a partir daí, despertar como homem. Porque o problema nunca foi elas. O problema foi que você aceitou o papel de ser invisível ao perder a sua essência no processo de tentar agradá-las. É aqui que eu quero que você pare por um instante e reflita com total honestidade. Você está vivendo como um líder, com direção, força e propósito? Ou você é apenas mais um na multidão de homens que vivem implorando por atenção, regalando sua energia e esperando por migalhas de validação? Se você se encontra no segundo grupo, não veja isso como uma derrota. Veja como um chamado, uma oportunidade sagrada de transformação. Hoje, neste exato momento, você pode decidir mudar. A mulher que realmente vale a pena não busca um escravo para servir-lhe. Ela busca um companheiro forte para caminhar ao seu lado. Ela não se atrai pelo homem que precisa dela para existir, mas sim por aquele que, já sendo completo, a elege para compartilhar sua jornada. Se você conseguir internalizar esta verdade, você nunca mais irá mendigar amor em sua vida. Então eu te deixo com esta pergunta final, para que ela ecoe em sua mente. Você quer continuar sendo o homem que uma mulher usa? Ou quer se tornar o homem que ela respeita e deseja? A resposta e a ação estão inteiramente em suas mãos. Se esta mensagem te atingiu como um raio e você está pronto para virar o jogo de uma vez por todas, comente a palavra despertei, para eu saber quem está comigo nesta jornada de transformação.